A verdade importa. Na verdade, a verdade nunca foi tão questionada quanto nos nossos dias. Com toda essa modernidade, o pensamento iluminista, esse relativismo, tudo isso tem questionado muito a verdade. Mas a verdade é muito importante, ela existe e ela importa. Estabelecer uma verdade na nossa sociedade, com toda essa influência, tem sido um grande desafio, mas ela é muito importante. Talvez um dos textos mais conhecidos que a Bíblia fala e que a gente usa quando vai falar sobre adoração, seja o que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, quando Jesus fala: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é muito divulgado. A gente fala muito sobre isso, mas adorar em verdade, que é tão importante quanto, acaba não sendo muito enfatizado. E é sobre isso que esse capítulo trata. Deus ele não é honrado por meio da ignorância, porque na verdade ninguém é. Só os tiranos e os autoritários que gostam de ser exaltados através da ignorância. Deus, ele é honrado quando a gente conhece quem ele é. E quando a gente conhece quem ele é, a gente conhece a verdade. Diz a Bíblia que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Deuses são adorados, sempre foram, desde a antiguidade. E o nosso Deus, embora seja o único, o verdadeiro, o real, ele também é adorado. Ele também exige adoração de nós. Mas diferente de muitos outros que fazem isso de uma forma muito obscura, ele nos deu muita clareza. Ele nos deu inclusive um manual, ele nos deu a Bíblia para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Tudo que está nele deve ser feito de forma muito clara. Tudo o que não vem da Bíblia não deve ser feito de maneira alguma. É assim que a gente tem que viver a nossa vida. Adorá-lo é conhecê-lo. E a gente só o conhece quando a gente permanece e conhece a sua palavra. Não tem como ser diferente. E aí a gente vê isso demais no ambiente de adoração das igrejas. Tem gente usando de uma forma muito superficial a Bíblia para trazer jargões e textos comuns no momento de ministração de louvor. Isso é muito raso, isso é muito pequeno, porque cada vez que você pega a sua Bíblia, Deus fala com você, Ele é a palavra. E se você quer ouvir Deus, você vai ouvi-lo através da palavra. A palavra é a verdade. E no ambiente de adoração isso é notório. Quem não conhece a palavra de Deus, não conhece o próprio Deus e fica naquele nível raso de adoração. Vira algo mecânico, vira algo que todo mundo olha e a pessoa até se esforça, mas não mergulha, não entra numa profundidade. Como é que a pessoa vai transbordar de algo que ela não tem? Ninguém dá o que não tem. A teologia é algo inevitável e, na verdade, ela só tem um propósito. A gente deve estudar teologia para adorar ao Senhor. A gente não deve estudar teologia para satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade ou dizer que a gente sabe mais. Na verdade, o sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 12, diz que o muito estudar é enfado da carne, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Mas também é verdade que o que a gente estuda sempre revela o que a gente ama. Então a pergunta é, você tem estudado sobre Deus? Num mundo hedonista como o nosso, em que a gente está sempre buscando o nosso prazer, a gente aprende de forma muito fácil como amar a si mesmo. A questão de se amar, de se cuidar, ela é muito promovida. Mas a pergunta é, como amar a Deus? Será que a gente tem aprendido sobre isso? E a gente não ama aquele a quem a gente não conhece. Como a gente vai obedecer a Deus se a gente nunca aprendeu quais são as regras a serem obedecidas? Não tem como fugir disso. E não tem como ser um estudioso do objeto do nosso amor, que é o próprio Deus. Na verdade, a juíza de todas as nossas atitudes, aquela que vai julgar, tem que ser a Bíblia. O que há de bom na Bíblia, eu tenho que reproduzir, independente do que eu pense.
E o que há de condenatório na Bíblia, eu tenho que condenar e expulsar, independente das modas e das tendências que apareçam por aí. Isso é muito sério. Uma vez eu estava pregando numa conferência missionária e as pessoas que estavam ali estavam se preparando para serem missionários. Eles juntaram um grupo de adolescentes e esse grupo de adolescentes ele foi separado a dedo como pessoas que tinham chamado missionário. E a gente foi para fazer um treinamento. E quando eu comecei a fazer um treinamento sobre missões, falar sobre o que eles iam viver, eu comecei a falar sobre Bíblia e percebi que alguns ali não estavam entendendo o que eu estava falando. Eu resolvi parar e falei, não, peraí, vocês já leram isso na Bíblia? Muitos falaram, não, nunca li. Eu falei, peraí, vocês têm o hábito de ler a Bíblia regularmente? E, para minha surpresa, alguns não tinham. Eu parei tudo que eu estava fazendo, porque eu falei, olha, gente, não dá para a gente falar sobre missão. Não dá para você querer ser um missionário se você não conhece o objeto que você está querendo servir e querendo adorar. Não dá para você ser missionário sem conhecer o autor e consumador da fé. A gente parou tudo, eu chamei a liderança daquela conferência missionária e falei, a gente vai ter que mudar a abordagem, porque essas pessoas não estudam a palavra, não conhecem a verdade. E se elas não conhecem a verdade, elas nunca vão dar o que elas não têm. Isso é muito grave. Tem gente subindo nas plataformas e pegando a Bíblia apenas para cumprir um protocolo, pensando que teologia é algo para os eruditos, mas não. Teologia é para mim, é para você. E falando de música, eu queria dizer para você, uma vez me perguntaram qual é a melhor música do mundo. Eu pensei um pouquinho e tem tanta música, né, gente? Tanta música já foi feita, tantas composições, e me perguntaram qual é a melhor composição da história. E depois de uns 2 minutos eu falei, eu sei qual é a melhor composição da história. Eu falei para eles assim, a melhor composição da história é a música Parabéns para Você. Aí todo mundo riu, eu falei, mas é, porque ao longo de séculos e séculos e séculos, essa música nunca foi substituída. Toda vez que alguém vai fazer aniversário, a música é Parabéns para Você. No mundo inteiro, com algumas traduções, o Parabéns para Você é cantado. E aí depois me perguntaram, tá bom, e qual é a melhor composição cristã do mundo? Essa é difícil. Mas depois de muito tempo, eu parei para pensar, tantas músicas lindas, gente, tantas músicas importantes. Eu falei para essa mesma pessoa, a melhor composição cristã do mundo é uma música que eu aprendi quando eu era pequeno, que diz assim, leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Essa é a melhor composição, é a que fala a melhor verdade para mim e para você. Você quer crescer? Leia a Bíblia, conheça o Senhor e faça oração, porque aí você vai crescer. Que Deus te abençoe.